Então, por isso, irmãos, essa palavra, essa expressão, palavra da vida, ela é usada somente aqui. Você só acha na 1 João, capítulo 1, versículo 1, essa expressão, a palavra da vida, ou o verbo da vida, indica, aqui é o único lugar que aparece e é o único lugar que indica que essa palavra da vida é uma pessoa. Essa palavra da vida é próprio Cristo, palavra da vida, né? Você vai dizer, não, em Filipenses 2,16 ali, ó, podem ver em Filipenses 2,16 também fala palavras da vida. Vamos dar uma olhada ali. Filipenses 2,16. Preservando a palavra da vida, né? Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Tá? Essa palavra, né, da vida, em grego não tem o artigo, tá? Seria preservando palavra de vida. Palavra de vida é uma palavra que traz vida, tá? Preservando a palavra de vida. Então não é igual àquela expressão única que aparece em 1 João capítulo 1, versículo 1. E também, né, João 6, Evangelho de João 6, versículo 68. Vamos dar uma olhada lá. João 6, 68. Ali respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna, tá? Não é a mesma expressão em 1 João capítulo 1, versículo 1, né? Ali diz a palavra da vida como uma pessoa, como Cristo, tá? Aqui fala, Cristo tem as palavras da vida eterna. Essas palavras da vida eterna aqui é rema, não é logos. Essa palavra da vida quer dizer, tu falas, profetizas as palavras da vida eterna. Vocês entenderam a diferença? Então aqui, né, eu diria assim, Cristo, que é a palavra da vida, ele falava as palavras da vida eterna para os discípulos. Entenderam? Então, a palavra da vida, como uma pessoa de 1 João capítulo 1, ele fala as palavras da vida eterna para os discípulos, tá? E é assim também, né, em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 4, né, no princípio era a palavra, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, é a mesma coisa. Então, aqui fica claro em 1 João capítulo 1, versículo 1, a palavra da vida é próprio Cristo. A palavra da vida é a própria vida e a própria vida eterna que Deus quer dar para o homem, tá? Então, João, ele não anuncia Cristo como uma mera ideia abstrata, como alguns pensam. Ele não está anunciando uma ideia, Deus quer nos dar vida, mas de uma forma muito abstrata, não. Ele anuncia, né, de uma maneira muito concreta, porque ele anuncia que a vida era uma pessoa concreta, e a palavra da vida era uma pessoa concreta com quem João teve experiências reais, pessoais e íntimas. O que temos visto, o que temos ouvido com nossos próprios olhos, isso quer dizer o quê? João, ele conviveu com Jesus, ouviu com seus próprios ouvidos, viu com seus próprios olhos e testemunhou que Jesus era a própria palavra da vida. Não só ele definiu a palavra da vida é Jesus, mas ele viu, ele testemunha de que Jesus era a própria palavra da vida. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida, contemplar, como disse,
significa olhar atentamente com um propósito, né? Você contempla, né? Você passa de relance a sua visão por alguma coisa, isso quer dizer que você vê. Mas quando você contempla, você já olha com atenção, com um propósito de observar alguma coisa, certo? Então, contemplar é mais do que ver. Contemplar significa olhar atentamente com um propósito. Isso indica, irmãos, que João, como os demais discípulos que acompanharam Jesus, eles olhavam atentamente para tudo que Jesus fazia e falava, e eles eram testemunhas de que Jesus era a palavra da vida. Apalpar com as mãos indica que a palavra da vida não era apenas abstrata, mas era tangível, né? A palavra se fez carne, né? João capítulo 1, versículo 14, certo? A palavra se fez carne e habitou entre os homens, cheia de graça e de verdade. Enquanto Jesus viveu na terra, ele podia ser tocado. Você sabe que quem tocava em Jesus, né, tendo uma fé espiritual, você tocava em Jesus, estava tocando na palavra, estava tocando na vida, né? Marcos 3:10. Marcos 3:10. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então ele podia se tocar, né? Jesus era alguém que era a própria vida eterna, que podia ser tocada, né? Ó Senhor Jesus. Então, e também capítulo 5 de Marcos ainda, versículo 31. Bom, essa história vocês devem conhecer, né? Porque ali, quando Jesus estava andando, havia uma grande multidão em volta dele, né? Comprimindo, o versículo 24 diz, né? E uma certa mulher que estava padecendo, havia 12 anos, de uma hemorragia. E muitos, já passou pelas mãos de muitos médicos, mas ninguém conseguiu ajudá-la, né? Aí ela então ouviu a fama de Jesus, correu para lá, mas só que ele viu a multidão, né? Ele correu por entre a multidão e tocou na sua roupa, tocou na veste de Jesus. Versículo 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, né? E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Todos tocaram, mas na verdade só uma pessoa tocou ali. Vocês entenderam? Todos tocaram no corpo de Jesus, mas só uma pessoa tocou na vida, tá? Na vida, tá? E quem me tocou, tá? Então ele olhava ao redor e vê quem fizera isso. A mulher então, com medo, né, e tremendo, né, e prostrou-se diante dele, falou que foi ela que tocou, e Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então aqui mostra, irmãos, que Jesus, né, era a própria vida eterna, própria vida de Deus, que estava ali e podia ser tocada, né? Jesus podia ser tocado e a vida podia sair dele se você tiver fé,
né? E também depois da sua morte e ressurreição, também no corpo, ele apareceu aos discípulos com o corpo de ressurreição, ainda podia ser tocado, não é isso? Em João capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus, né, a Maria, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu, né, para o meu Pai, que é vosso Pai, para meu Deus, que é vosso Deus. Então, a Maria Madalena não só viu a Jesus, mas Jesus disse: não me toques, porque eu ainda não compareci ainda ao Pai primeiro, depois da minha ressurreição. E depois ainda no versículo 27, né, quando Jesus já tinha aparecido aos seus discípulos, mas Tomé, desconfiado, diz que não acreditava se não visse. Então Jesus deu chance para ele, né? 8 dias depois, uma semana depois, apareceu novamente, tá? E no versículo 27, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, já que você não acredita, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, Jesus, depois da ressurreição, ainda podia ser tocado. Jesus só, né, vamos dizer assim, não apareceu mais quando, né, no dia de Pentecostes, né, o Espírito foi derramado e foi gerada a igreja, tá? Então, graças ao Senhor, hoje, irmãos, nós percebemos que, né, o Senhor pode ser tocado por nós, apalpado por nós hoje por meio da sua palavra. Quando a palavra de Deus, né, é falada no nosso meio, nós podemos tocar na sua presença, né, só que agora dessa vez é pelo Espírito, não é pelas nossas mãos, mas Jesus chegou a ser apalpado pelas mãos, pelos discípulos, né? Muito bem, e a vida, vamos ainda ver 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Quer dizer, hoje todos nós aqui estamos com corpos naturais, corpos, né, físicos, criados por Deus, então, todos nós. Mas um dia, né, nós que cremos em Jesus, nós vamos ter esse corpo aqui trocado, transfigurado em um corpo da ressurreição, um corpo espiritual. Ainda teremos um corpo, tá? Mas não será matéria. Esse corpo, hoje, esse corpo é formado por matéria, formado por átomos, né, elétrons, mas, irmãos, um dia nós teremos um corpo que não será mais material. Que significa não será material? Você pode subir na balança, não pesa mais, né? Não tem mais peso, porque você não terá massa. Quem não tem massa não tem peso, né? A gravidade não puxa mais você. Daí, irmãos, com esse corpo espiritual, nós podemos ir para qualquer lugar, né? Podemos reinar com Cristo na manifestação do reino dos céus, né? Na parte celestial, cuidando da terra, né? Podemos nos deslocar sem o uso de aviões, sem o uso de, né, veículos. Nós teremos esse corpo espiritual, como Jesus apareceu e desapareceu, certo? Então Jesus chegou a ser tocado mesmo depois da ressurreição. Voltando lá, e a vida se manifestou,
e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, a palavra da vida é a própria vida. A vida, que é algo tão abstrata, tão difícil, né, de difícil explicação. Por exemplo, se eu peço para você, explica um pouco a vida. Eu tenho certeza que você terá muita dificuldade de explicar o que seja a vida. É muito difícil explicar a vida, né? Mas essa vida manifestou-se em Jesus, na pessoa de Jesus. Jesus mesmo disse isso, né? Ele era a vida. João 14:6. Como diz? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você ir ao Pai, você precisa ter uma ligação de vida com o Pai. Sem a ligação de vida, homem algum jamais viu a Deus, nem é capaz de ver. Você não pode ir ao Pai. Mas Ele, Jesus, que é a palavra da vida, que é a própria vida, Ele é um caminho que abre-se para você se chegar ao Pai. Então, Ele é a própria vida, tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, hoje de manhã, eu estava pensando, qual é a melhor definição da verdade? O que é verdade? O que é verdade? Estava pensando assim, né? Ali, só saindo um pouco do script, né? Sentado ali na comunhão com os irmãos, estava pensando, como é que se define a verdade? De onde vem a definição da verdade? Para mim, irmãos, a verdade é estabelecida por quem está desde o princípio. Né? Se no princípio era só Deus estava aqui, irmão, Deus define do que seja a verdade. Ou estou errado? O que é a verdade? Né? No princípio, no universo não tinha ninguém, não tinha nada, só Deus. Então quem é a verdade? Deus. Deus é a verdade. A referência se torna quem estava desde o princípio. A referência da verdade é quem estava desde o princípio. Tá? Por isso, Ele é o único Deus verdadeiro. E Cristo é a verdade. E essa verdade, irmãos, que Cristo, né, não só a verdade, Ele também é a vida, para poder dar vida para o homem. Né? E um dia Ele veio aqui na terra para dar vida para o homem. Bom, isso já viajando um pouco, tá?